Amanhã. 8 horas e 20 minutos. Repita. 8h20, a gente fala agora de economia do Rio Grande do Norte, porque o secretário da Fazenda, Carlos Eduardo Xavier, a gente publicou nas suas redes sociais, neste final de semana, que o Rio Grande do Norte teve uma queda na arrecadação do ICMS. Nas publicações, o secretário compara o ICMS da Paraíba, que aumentou para a alíquota de 20%, com o do Rio Grande do Norte, que permaneceu aos 18%. Abre aspas aí para o secretário. Queda de arrecadação sem nenhuma queda de preços para a população. E teve gente dizendo que isso seria bom para o nosso estado. Júlio Pinheiro, o secretário Carlos Eduardo Xavier estava calado. Nós vínhamos chamando a atenção há muito tempo aqui, que ele fazia muito tempo que ele não dava declarações na título de ser aquele porta-voz do governo, porque Carlos Eduardo Xavier já opinou sobre vários assuntos, desde Covid, do vírus da Covid-19, até a situação administrativa do Estado e, recentemente, após assumir a função de secretário da Fazenda, ele tinha dado uma sumida, como a gente costuma dizer, ele tinha mergulhado, mas ele reapareceu e foi no feriado para mostrar um comparativo do crescimento da receita do estado da Paraíba. Ele fez esse recorte específico com a do Rio Grande do Norte. A gente tem que fazer também um recorte, assim como o secretário fez, a gente vai fazer o nosso. Pessoal, a Paraíba subiu a alíquota de 18% para 20%, né? Isso aconteceu, e eles tiveram um crescimento de 22,83%, ou seja, eu sou péssimo de conta, mas eles tiveram um crescimento por causa do aumento também da alíquota modal do ICMS. O Rio Grande do Norte teve essa queda de 2,67%, porque em maio, o primeiro mês, na verdade, de vigência da alíquota do ano passado, que era de 20%, o comparativo deste ano é com o ano anterior. Ou seja, o Rio Grande do Norte quase conseguiu manter a mesma arrecadação. Isso não é nenhum tipo de justificativa ou para a gente manter para a gente, na verdade, corroborar com o que está sendo dito pelo governo do estado sobre a necessidade de se manter a alíquota em 20%. O que o governo precisa fazer é fazer com que o estado seja atrativo para mais investimentos e a gente consiga incrementar a receita de uma forma natural e não artificial, que seria aumentando o imposto da população. Quando o secretário disse que não houve uma redução dos preços, a gente pode de fato não ter visto. Mas será que não teria ocorrido um aumento no momento em que você não aumenta o preço? Será que isso também não é benéfico para a população que já está com o poder de compra sufocado há muito tempo? Então, esse tipo de comparativo com a Paraíba, nesse momento, é muito bacana para o secretário, mas não se fez anteriormente, quando o Rio Grande do Norte estava em 20% e a Paraíba estava em 18%, e a Paraíba continuava numa pujança muito maior do que o Rio Grande do Norte. Então, esse tipo de justificativa soa muito mais, com todo respeito ao secretário, como oportunismo nesse momento, e também preparar o terreno para uma nova tentativa de aumento da alíquota do ICMS para 2025. A gente sabe que isso vai ocorrer. E lembrar também, pessoal, o que o governo fez, na verdade o que os deputados fizeram, foi manter o que tinha sido aprovado em 2022, porque o próprio governo do estado concordou em 2022, durante a tramitação do projeto que tratava sobre a alíquota modal do ICMS, em manter o preço manter o valor, a alíquota de 20% até o final de 2023. Foi o próprio governo que propôs, sendo que em 2023 eles queriam que mantivesse essa alíquota ad eterno, né? E não foi aceito pelos deputados que, no momento em 2022, concordaram que o aumento seria temporário, seria por até 9 meses, que era o que estava previsto. Então, tudo bem que faz parte do trabalho dele também fazer esse tipo de crítica e tirar uma carta de seguro para a dificuldade de investimentos do Rio Grande do Norte, mas sendo que não é dessa forma que a população quer um crescimento da arrecadação do Rio Grande do Norte, sufocando o próprio bolso. E com toda a experiência que o secretário Carlos Eduardo tem neste assunto, ele é, minha gente, também o representante de todos os secretários dos governos, das secretarias de tributação do país, então mostra que nós temos um secretário atuante e experiente. Ele poderia não ter ficado só com aqueles 3 parágrafos, Júlio, que a gente viu nas redes sociais. Ele poderia ter feito um comparativo mais amplo se ele queria nos mostrar realidades de estados específicos. Por que não mostrou Rio Grande 2023? do Norte e Paraíba. Ele poderia, inclusive, ter feito um levantamento em números de como foi o comportamento do consumo na Paraíba, a relação o impacto que o ICMS teve nos preços da Paraíba
Paraíba e a redução teve no Rio Grande do Norte. Ele dava para a gente um dado muito mais concreto do que simplesmente jogar dois comparativos e fazer uma afirmação de que o RN perdeu. E sabe por que o RN perdeu, secretário? Porque na época que nós tivemos uma alíquota de 20%, o governo do estado não mudou em nada o comportamento dele em relação às entregas à população do Rio Grande do Norte. Nós passamos de abril a dezembro de 2023 tendo uma alíquota igual à da Paraíba. E me respondam, vocês maior que estão naquele ouvindo, momento, né? Naquele momento maior. Mas igual a de hoje, Sim. de 20%. O que é que a gente fez de diferente com aqueles 20% em 8 meses? Secretário, nada. Nós estamos acompanhando na Paraíba, que o senhor fez um comparativo no final de semana, o governador de lá, João Azevedo, assim que ele aplicou a alíquota, o governo aplicou a alíquota de 20% na Paraíba, imediatamente ele lançou um projeto que chama-se ICMS Cultural 2024, anunciando investimentos aí de 50 milhões para a cultura a partir do reajuste da alíquota na Paraíba. Quer dizer, na Paraíba se aumentou o imposto, mas a população começa a sentir os reflexos imediatos em infraestrutura da cidade. Nós não tivemos aqui nada que melhorasse a vida do Potiguar com o ICMS de 20%, nem a operação tapa-buraco. O governo do estado conseguiu, não vamos falar em governadora, vamos falar do governo mesmo. O governo não conseguiu fazer com a alíquota de 20% uma recuperação de tapa-buracos das rodovias que levam às praias, por exemplo, que é o nosso carro-chefe para arrecadar mais, para ter ISS, para ter ICMS, para ter tudo de volta para o Potiguar. Nós não tivemos isso em 8 meses. Precisou do PEF. Então, exatamente, PEF, minha gente, é um dinheiro emprestado, a gente está pedindo emprestado para tapar buraco. Por quê? Quando nós tivemos uma alíquota mais alta, não foi possível fazer nada que o Potiguar dissesse, não, a gente está pagando mais, diferente dos outros estados, mas a gente está sentindo algumas mudanças no comportamento e dos serviços que são ofertados pelo governo. É por isso que o Rio Grande do Norte não aceitou e que a população, a opinião pública, não ficou ao lado do governo na hora de manter uma alíquota para 24%. E vamos aproveitar essa diferença, porque são os próprios especialistas nesse assunto, Lice lembra muito bem, que chamam a atenção. Uma alíquota diferenciada pode trazer para cá outro tipo de investimento. Ao invés de a gente dizer que tem 20% de ICMS, a gente passa a dizer que tem 18%, e a empresa que ia se instalar ali em Mamanguape, ela pode se instalar em Bahia Formosa, Canguaretama, né? Canguaretama, no município vizinho. É essa estratégia que tem que ser feita e não ir para as redes sociais num post muito simples, fazer um comparativo e culpou a Assembleia por não ter reajustado aí em 20%. Pois é, ele disse... Um comentário aqui, perdão, Virginia. Claro, Liciane. Liciane, eu não sei seu nome. O Pode Palheta, chamar de Lice. Tá bom, eu conheci hoje você. O Palheta disse, bom dia, alguém tem que avisar ao senhor Carlos Eduardo que na Paraíba o crescimento da receita é revertido em obras por toda a Paraíba. E aqui, observa nossos estrados, foi a mesma coisa que Virginia falou. Muito obrigado aí pela participação do nosso ouvinte. Como o print é eterno, nós temos a imagem das redes sociais da publicação do secretário. Para quem está acompanhando a gente no YouTube, vai verificar direitinho o que ele colocou. Colocou todos os dados ali desde 2023. Ele fez uns prints, né? Fez os prints lá com os dados publicados. Tudo isso é verdade, secretário. Nós estamos acompanhando essa realidade. O que a gente está querendo mostrar também é que nós necessitamos de comparativos mais profundos, né? Acho que não podemos ficar, e aí é nosso papel. Hoje é segunda-feira, o Sistema Tribuna vai procurar o secretário, sim, para a gente ter mais detalhes desse insight que ele deu nas redes sociais, para que as pessoas possam compreender essa situação através de números. Mas a gente também quer mostrar o que a Paraíba está fazendo com essa alíquota maior de entrega para a população. E eu já começo dizendo que só na área de cultura tem um edital aí de 50 milhões que foi vinculado totalmente a esse reajuste.